Salmos capítulos 1 e 2, 8, 19 a 33, 40 e 46. O Senhor é o meu pastor. Vem e segue-me, estudo pessoal e familiar, Velho Testamento 2022. Não se limite à seleção de salmos ou aos princípios sugeridos neste esboço. Deixe que o Espírito o guie para as verdades que vão ajudá-lo a se sentir próximo do Senhor. Registre suas impressões. Não sabemos com certeza quem escreveu o livro de Salmos. Alguns foram atribuídos ao rei Davi, mas, para a maioria deles, os escritores permanecem anônimos. No entanto, depois de ler Salmos, podemos sentir como se conhecêssemos o coração dos salmistas, mesmo que não saibamos seus nomes. O que sabemos é que os salmos eram uma parte importante da adoração entre os israelitas, e sabemos que o Salvador os citava com frequência. Nos salmos, temos uma janela para a alma do antigo povo de Deus. Vemos como eles se sentiam a respeito de Deus, com o que se preocupavam e como encontravam paz. Como crentes hoje, ainda usamos essas palavras em nossa adoração a Deus em todo o mundo. Os escritores de Salmos parecem ter aberto uma janela para nossa alma e encontrado uma maneira de expressar como nos sentimos a respeito de Deus, com o que nos preocupamos e como encontramos paz. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Salmos capítulos 1, 23, 26 a 28 e 46. Os Salmos nos ensinam a confiar no Senhor. Ao ler Salmos, você vai observar que os escritores expressam medo, tristeza ou ansiedade com frequência. Tais sentimentos são normais, até para as pessoas de fé. Mas o que faz de Salmos um livro inspirador são as soluções que ele oferece, inclusive a confiança total no Senhor. Pense nessas mensagens inspiradoras enquanto lê Salmos 1, 23, 26 a 28 e 46. Observe o seguinte e escreva o que identificar. Convites para confiar no Senhor. Palavras que descrevem o Senhor. Palavras que descrevem a paz, a força e outras bênçãos que Ele nos dá. Palavras que descrevem aqueles que confiam nele. Salmos capítulos 2 e 22. Os Salmos dirigem nossa mente para a vida e o ministério de Jesus Cristo. Vários Salmos falam sobre a vida mortal de Jesus Cristo. Os cristãos na época do Novo Testamento também viram essas conexões. Por exemplo, eles reconheceram em Salmos 2 uma referência aos julgamentos de Jesus perante o rei Herodes e Pôncio Pilatos. Ver Atos capítulo 4, versículos 24 a 30. Leia Salmos 2 e 22 com Mateus capítulo 27, versículos 35 a 46, Lucas capítulo 23, versículos 34 e 35 e João capítulo 19, versículos 23 e 24. Identifique conexões entre as palavras desses salmos e a vida do Salvador e continue fazendo isso ao estudar o livro de Salmos nas próximas semanas. Imagine que você fosse um judeu na época de Jesus, familiarizado com os Salmos e percebesse neles conexões com a vida do Salvador. De que maneira esse conhecimento teria sido uma bênção para você? Salmos capítulos 8, 19 e 33. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ler Salmos capítulos 8, 19 e 33 pode inspirá-lo a pensar nas muitas criações maravilhosas do Senhor. Preste atenção aos seus pensamentos e sentimentos. Como as criações do Senhor proclamam a glória de Deus para você. Salmos 19, 1. Salmos capítulo 19, versículos 7 a 11. Capítulo 29. A palavra do Senhor é poderosa e alegra o coração. Nos Salmos, palavras como testemunho, estatutos, mandamentos e julgamentos podem se referir à palavra do Senhor. Tenha isso em mente enquanto lê Salmos capítulo 19, versículos 7 a 11. O que esses versículos sugerem a respeito da palavra de Deus? O que Salmos 29 ensina sobre sua voz?
Em sua experiência, como a palavra ou a voz do Senhor combinou com essas descrições? Devemos ser espiritualmente limpos e puros para entrar na presença do Senhor. Salmos, capítulos 24, 26 e 27. Para entrar na presença do Senhor, é preciso ter pureza. Visto que o templo de Jerusalém foi construído sobre um monte, a frase Monte do Senhor, Salmos 24, 3, pode se referir ao templo ou à presença de Deus. O que isso acrescenta ao seu entendimento de Salmos 24? O que significa para você ser limpo de mãos e puro de coração? Salmos 24, 4. O que Salmos 26 e Salmos 27 ensinam sobre a casa do Senhor? Ver também Salmos 15, David A. Bednar, Mãos Limpas e Coração Puro, Aliarona, novembro de 2007, página 80. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Salmos, capítulo 22. Enquanto um membro da família lê esse salmo, os outros podem identificar semelhanças em Mateus capítulo 27, versículos 35 a 46. Depois, podem falar sobre o que sentem a respeito de Jesus Cristo e do sacrifício que ele fez por nós. Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23 serviu de inspiração a vários hinos, como O Senhor meu pastor é, hinos número 37. Talvez sua família queira cantar esse hino e identificar palavras no salmo que possam ter servido de inspiração para a letra do hino. Ou podem gostar de fazer desenhos de algo que encontram no salmo ou no hino e deixar os membros da família adivinharem os versículos ou as palavras que combinam com as gravuras. De que modo o Salvador pode ser comparado a um pastor para nós? Salmos capítulo 24, versículos 3 a 5. Para enfatizar a importância de ter as mãos limpas e um coração puro, você pode ler Salmos 24, versículos 3 a 5, enquanto os membros da família lavam as mãos. O que as mãos poderiam representar nesse salmo? O que o coração simboliza? O que podemos fazer para lavar nossas mãos e purificar nosso coração espiritualmente? Salmos capítulo 30, versículos 5 e 11. Salmos 35 contém a promessa de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como o Senhor tem transformado nossas tristezas em alegria. Alguns membros da família talvez apreciem ensinar o que está descrito no versículo 11. Salmos capítulo 33. Observe quantas vezes a palavra todos é utilizada nesse salmo. O que aprendemos a respeito do Senhor com a repetição dessa palavra, especialmente nos versículos 13 a 15. Salmos capítulo 46, versículo 10. Vocês podem fazer alguma coisa juntos que exija que os membros da família se aquietem. De que maneira o fato de nos aquietarmos nos ajuda a conhecer a Deus? Que oportunidades temos de nos aquietarmos e conhecer a Deus? Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido. O Senhor meu pastor é. Hinos número 37. Aperfeiçoar seu estudo pessoal. Seja criativo. Escrituras como os Salmos geralmente inspiram as pessoas a louvar o Senhor de maneiras criativas. Se sentir o desejo de expressar sua devoção por meio de música, de poesia, de uma obra de arte ou de qualquer outra maneira, haja de acordo com seu desejo. Considere compartilhar o que você criou e ajudar a edificar a fé de outras pessoas no Pai Celestial e em Jesus Cristo.